nunca recebi uma recusa. Mas não é porque eu sou um grande tradutor, é porque ninguém estava oferecendo coisas do Brasil. Mas a América já sabia que o Brasil era importante, era grande, tinha um futuro, no passado também, mas a gente na América não sabia muito do Brasil fora de Pelé. Pelé era conhecido. Fora disso ninguém sabia quase nada. E a este momento, por causa de Gabriel Garcia Marques, o mundo literário ocidental estava começando a ser interessado em coisas da América do Sul, que se chama The Boom. The Boom. Mas estava no 74, era o início do boom. Então, tudo foi publicado em revistas. Eu tinha uma correspondência com o Lispector, mas não era sobre a alma, amor, sexo, a diferença entre homens e mulheres. Infelizmente, era só sobre permissões de publicar as traduções em revistas. Que pena. Mas eu quero falar um pouco sobre minhas experiências tentando traduzir uma pessoa tão insólita, uma escritora tão insólita. Eu, depois de 1 ano, 2 anos de não encontrar trabalho, eu me encontrei numa universidade em Ohio, no meio dos Estados Unidos. E um dos meus alunos tinha uma mãe, nascido no Rio de Janeiro, de pais ingleses. Então eu pensei, que sorte, uma pessoa totalmente bilingue que pode me ajudar com minhas perguntas, porque se você quer traduzir Clarice Lispector, você vai encontrar muitas perguntas, poucas soluções. Então, através do meu aluno, eu marquei um encontro com sua mãe, uma mulher totalmente bilíngue em português e inglês. Eu comecei a fazer perguntas. Esta palavra, você usaria esta palavra? Não. Sua família usaria esta palavra? Não. Você pode me dizer por que esta palavra aparece neste contexto? Não. Nossa conversa continuava uns 15, 20, 30 minutos assim, e ela não conseguiu me dizer nada, porque ela era uma pessoa normal. Uma pessoa normal falando português perfeitamente e inglês, mas ela não tinha esta loucura criativa que é fundamental na voz. Talvez loucura é um pouco forte, mas você tem que lembrar que no fim da vida, uma das últimas coisas que Clarice Lispector fez foi de ir a Bogotá para assistir na Conferência Internacional de Bruxas. Então, podemos dizer que tem algo de loucura lá. Bom, uma bruxa de palavras. Esta experiência com a mãe do meu aluno foi interessante e instrutiva. Eu aprendi algo, que falar 2 línguas não é suficiente para traduzir, especialmente não é suficiente para traduzir Clarice Lispector. Então eu continuei trabalhando com estes contos durante 15 anos e eu tinha a ajuda de várias gente, como Luís Valente na University of Brown, não sei se alguém conhece ele. Luís Valente é um bom professor, um bom tipo, um bom gajo, um bom amigo, mas também ele foi professor de todos os jovens tradutores que estão empurrando-me para a cova por causa da idade. E está substituindo-se para mim naturalmente, e isso é a vida, mas é desconfortável. Então, entre os alunos,
do grande professor Luiz Valente era um jovem, ainda jovem, Benjamin Moser. Benjamin Moser apaixonou-se para Lispector e escreveu uma biografia. A biografia se chama, em inglês, Why This World? Por que esse mundo? E esta biografia tem um êxito, não é? E depois desta, ele concebeu a ideia de ser, como se chama num circus, o homem que no centro, mas ele não faz nada, ele só é um apresentador, Master of Ceremonies. Alguém pode me dar Master of Ceremonies? Mestre de cerimônias? Oh, bom, é bem diferente, né? Ele concebeu a ideia de ser o mestre de cerimônias para Lispector no mundo. E tinha muito êxito. Ele tinha muito êxito. É um rapaz de 41 anos, 42 anos, e ele agora controla 7 livros de Lispector, todos publicados agora pelo New Directions, que é a minha casa editora. E ele fingiu ou imaginou que antes dele ninguém sabia nada do Lispector, fora do Brasil. Mas em realidade, Lispector tinha 8 livros publicados nos Estados Unidos antes de o Benjamin Moser apareceu no palco, no cenário, não sei como. Talvez tem mais, mas tinha 8, pelo menos. Okay. Ah, sim, 2010, eu acho. Ele publicou a biografia em 2009 e começava a mover-se. E agora, o que ele fez? Ele não traduz a si mesmo, talvez um livro, mas ele tem em inglês nós dizemos um estábulo, estábulo de cavalos que trabalha para ele. E estes são jovens tradutores, entre eles uma que é muito boa, Alison Entrekin, que mora em Santos e que está casada com um brasileiro e que já traduziu romances de Chico Buarque, da Holanda, e vários outros livros, e que está em rivalidade com o professor Zilli. Ela está a este momento furiosamente trabalhando com os Sertões Veredas para traduzir em inglês, não em alemão, graças a Deus. Então, o que está acontecendo com Clarice é que, de verdade, ela tornou-se um nome conhecido, e mais agora, graças a Moser. E isso é bom, do ponto de vista de importância ou de presença de Lispector no mundo ocidental. A primeira pessoa que fez uma coisa importante foi Hélène Cixous, que escreveu um pequeno livro sobre Lispector. E, sem dúvida, era graças a Hélène Cixous que a casa New Directions, que é muito conhecido, é muito prestigioso, que eles aceitaram meu livro uns 38 anos atrás. Porque Hélène Cixous era bem conhecido. E mesmo se Lispector em si não era bem conhecido, Hélène Cixous tinha o prestígio, né? Francês, intelectual, né? Então, quando eu dei o manuscrito a New Directions, o chefe ele não leu o manuscrito, ele disse: Clarice Lispector, vamos publicar. Então, este foi o primeiro livro desde muitos anos de Lispector, e o primeiro livro desde muitos anos publicado por uma casa grande, uma casa importantíssima. Mas 30 anos depois chegou o Moser com a ideia de retraduzir Lispector. Então, os livros do passado
foram mais ou menos esquecidos, e os novos foram traduzidos para essas várias pessoas jovens. Mas isso não quer dizer que é mau, quer dizer que é renovado, é uma nova voz. Nós, os tradutores, são as pessoas que estão tentando de criar uma voz para o Lispector em inglês, esperando que o Lispector conquista, que o Lispector é mais importante do que nós, que esperamos todo, eu, Moser e todas as outras gente, nós naturalmente quer que o Lispector tem uma voz de si mesmo aparecendo em inglês através de nós. Então, nesse sentido, todos estão no mesmo caminho. A única coisa que é um pouco rancoroso, existe esta palavra? Rancoroso para mim é que o Moser, que está controlando tudo isso, quer dizer que ela nunca tinha uma voz em inglês antes. E isso não é verdade. Eu acho que a voz é a coisa mais importante no Lispector. E agora eu quero falar de poesia. Eu passei toda a minha vida, nos últimos 45 anos, 40 anos, traduzindo poesia. Eu comecei com Manuel Bandeira, e eu não tenho livro, mas eu publiquei vários poemas nas revistas. Eu comecei com Manuel Bandeira e Cecília Meirelles, e depois outros brasileiros. Depois eu comecei a visitar Portugal e trabalhar com Sofia de Mello Braga Anderson, depois Eugênio de Andrade, e depois uns 25 anos outros poetas. Mas eu estou falando de poesia por isso. Aqui tem um homem traduzindo o romance mais importante jamais escrito no Brasil. E eu traduzi no passado o Clarice Lispector, que é considerado, depois de Guimarães Rosa, talvez a voz mais importante na ficção brasileira. Mas o que eu quero dizer é que eu acho que nós estamos tradutores de poesia e não de prosa. E, do meu ponto de vista, Clarice Lispector é uma poeta, uma poetisa, não sei, eu não quero entrar em problemas políticos, mas ela era uma mulher, ela é ainda uma mulher, é grande poeta, apesar de escrever em prosa. E eu acho que, sem dúvida, podemos dizer a mesma coisa de Guimarães Rosa. Quer dizer, outro dia, ontem, eu estava falando com o professor Zili, eu disse, eu gosto tanto de traduzir poesia porque cada palavra é importantíssima. E ele disse, sim, mas é a mesma coisa traduzindo Guimarães Rosa. Então, mas se você traduz Dan Brown, nenhuma palavra é importante. Não, é outra coisa. Então, eu espero que nas minhas traduções, feito durante 15 anos, que eu criei uma voz em inglês para ela. Que eu gosto imenso do Lispector é a confiança que ela tem em si mesma. Ela simplesmente fala com o leitor e ela tem confiança que está saindo tem algo de valor, mesmo quando ela fala à toa, mesmo quando ela diz a didática, o que também é bom e por outro lado um perigo para um tradutor, porque ele sempre quer explicar, tem essa tendência, né, de explicar o texto, né, mas não deve explicar demais, né? Tem um capítulo no famoso livro do Umberto Eco, né, um subcapítulo, tradução não é interpretação, né? Então, claro que também é interpretação, não é interpretação, não há tradução sem interpretação, mas a rigor são duas abordagens distintas a um texto, né? Quer dizer, a tradução, principalmente em se tratando de autores
e fazem questão de serem semi-herméticos, semi-opacos, mais ou menos intransparentes, que querem dar trabalho, né, ao leitor, não apenas prazer. Prazer vem depois de o leitor superar alguns obstáculos hermenêuticos. E primeiro, se entregar a uma leitura mais ou menos ingênua, né? A uma leitura intuitiva, uma leitura musical, né? Escutando a musicalidade, o ritmo, as associações, metáforas, as ideias que lhe vêm durante o ato da leitura, melhor ainda durante o ato da escuta. Né? Lamento que haja poucos livros brasileiros como livros falados, como audiobooks, né? E isso é difícil de se explicar para um estrangeiro, porque quem vem dos Estados Unidos, quem vem da França, quem vem da Alemanha, para a América Latina, fica fascinado. Isso é talvez uma das explicações assim, do fascínio que os estrangeiros sentem com a literatura latino-americana e brasileira, especialmente, né? Quer dizer, porque a proximidade que a escrita aqui tem com a oralidade. Você falou do Google, né? Realmente a gente tem a impressão, em parte, pode ser uma ilusão, mas assim, os escritores se sentem como a voz do povo, né? Por grande parte. Né? Então, e sabemos que qualquer escrita tem a sua definição oral, só que o leitor tem que imaginá-la, o que é muito bom, mas também seria bom, digamos, se essa oralidade fosse, digamos, de certa forma, realizada, materializada e transformada em performance, né, por grandes locutores e grandes atores. E principalmente, se falando de Guimarães Rosa, né, digamos, o único grande romance, o único romance que escreveu, né, Grande Sertão Veredas, não foi escrito pelo narrador. O narrador, Riobaldo, né, ele fala a história da sua vida, principalmente da sua juventude como jagunço, e a sua ascensão social para fazendeiro, mais ou menos rico e prestigiado, né? Ele fala isso durante no decorrer de um diálogo de 3 dias e 3 noites, 3 dias, 3 noites, né? E o interlocutor é que anota tudo, né? Então nós temos aí a palavra escrita não pelo narrador, mas pelo interlocutor, né? Que interpreta essa fala ininterrupta, não tão ininterrupta, porque tem muitas pausas, né? Mas de qualquer forma muito seguida, de 3 dias, seria interessante reconstituir, né? E deve haver várias maneiras de reconstituir, né, essa escrita, né, que é uma transcrição de uma fala, né, transformar essa escrita naquilo que já foi, ou seja, em uma fala. Né? Pois é, então quando ontem já disse, quantos minutos a gente tem? Ontem já falei, peço desculpas pelos que já sabem, que já ouviram essa pequena anedota, né? Quando fui convidado para esse curso e para esta mesa redonda, literatura comentada, aí eu pensei, puxa, eu me sinto um pouco como o Monsieur Jourdain, né? Na peça O Burguês Final de Molière, né? E porque para ele subir da condição de burguês para a condição de aristocrata,
né, ele sabe que tem que tomar aula de linguagem mais refinada, linguagem poética. Aí contrata um professor, né, de certa forma de língua e literatura, né, e ele começa a primeira aula, explicando que há dois tipos de linguagem: a linguagem, a prosa e a poética, a poesia, né? Aí, de repente, o Monsieur Jordan se dá conta que ele, sem ter aprendido, que ele é tão genial, né? Assim, nato, né? Que ele sabe falar prosa, né? E assim, eu sempre fiz tradução comentada. Não sei fazer outra coisa, né? A tradução realmente não comentada não entra na minha cabeça. Mas existem, né? Hoje cada vez menos, né? Hoje quase não há mais tradução, principalmente de clássicos, né? E, pois é, o comentário, algumas observações sobre o comentário, né? Talvez seja uma das formas mais antigas da crítica literária e principalmente da hermenêutica, né? Já na antiguidade, os grandes textos que foram fundamento cultural, ideológico de certas comunidades étnicas, ou estados, ou religiões, né? As epopeias de Homero, a Bíblia, o Alcorão, né? Foram objeto de comentários. Então, o comentário sempre, e esses comentários podem ter várias formas. Pode ser comentário, o que em alemão se diz Stellenkommentar, um comentário, digamos, voltado para certos trechos, para explicar palavras, para explicar problemas sintáticos. Podem ser comentários poéticos também, quer dizer, comentários sobre a feitura do texto, né? Pode ser comentários sobre o que na filosofia, na linguística pragmática, se chama as pressuposições, né? Ou seja, conhecimentos que um autor, conscientemente ou inconscientemente, pressupõe no seu leitor e que, com a distância cultural, linguística ou simplesmente histórica, né? Os leitores não podem conhecer, não podem ter acesso. Isso aconteceu já bem cedo, por exemplo, com as epopeias homéricas, né? Digamos, escritas por volta de 800, 900 a.C., né? E na época da Grécia clássica, né? Por volta de 400 ou depois, né? Na Grécia, no helenismo, as pessoas não entendiam mais certas palavras de Homero e precisavam de comentários, e muitas vezes esses comentários já se aproximavam a traduções, né? Ou eram glosas, né? Um tipo de comentário intermediário entre comentário, digamos, e tradução são as versões interlineares, né? E todos creio que conhecemos o famoso ensaio de Matavento, a tarefa do tradutor, né? Ele disse, não, isso é um pouco a forma, como se diz, uma espécie, ele não usa o termo, mas mais ou menos ele pensa isso, uma proto-tradução, né? A tradução interlinear, né? Ela comenta, ela glosa certas palavras na sua linearidade, na sua sequência, né? Sem respeitar as leis sintáticas da língua de chegada, né? Recentemente, eu falei isso ontem brevemente, mas eu creio que seria interessante para todo mundo, alguns devem saber. Falei rapidamente da chamada Escola de Toledo. Na verdade, houve duas escolas de Toledo. Toledo, né, a
capital da Castela, se diz, né? Castela, ou seja, da Espanha, mas antes de se completar a Reconquista, né? No século logo depois da conquista de Toledo, ela virou dos muçulmanos, ela virou capital, né? Da Castela, e logo depois, já no século XII, né? O arcebispo ele chamou eruditos, sábios, muçulmanos, judeus e outros da Europa toda, de todo o meio Oriente, da África, né, para se reunirem e para juntarem manuscritos da Antiguidade, da Idade Média, e para explicarem, para traduzirem, para reeditarem, para copiarem, etc., né, o legado científico e poético religioso dos séculos e dos milênios anteriores, né? 100 anos mais tarde, o rei Afonso X, chamado o rei sábio, Afonso o Sábio, né? Ele revitalizou essa chamada escola em Toledo, né? Escola no sentido de uma reunião que tem um diálogo mais ou menos regular, uma comunicação regular entre sábios. E o que se produziu foram textos multissemióticos entre tradução, comentário, ilustrações muito bonitas, né? E eu vi também uma exposição e algumas palestras sobre isso, me impressionou profundamente, né? Depois o comentário caiu um pouco em desprestígio. Sempre se fez comentários, mas era considerado um gênero de texto menor. Mas no século XIX, no século XX, o comentário realmente, pelo menos é a minha impressão, que está recuperando, reganhando a sua importância e seu prestígio. E um dos que muito avaliaram, muito prestigiaram, muito estimaram, justamente o já chamado Walter Benjamin, né? Sobre uma citação do Walter Benjamin sobre o comentário fica na Einbahnstraße, Rua de Mão Única, né, se não me engano. É o capítulo México, né, ele tem são textos assim, uma narrativa muito conectada, né, são pensamentos, são ideias, aforismos, e um dos aforismos é o seguinte, eu cito a tradução da já citada Susana Lages: comentário e tradução comportam-se em relação ao texto como estilo e mímese em relação à natureza. O mesmo fenômeno sobre diferentes pontos de vista. Na árvore do texto sagrado, eles são apenas as eternas folhas que farfalham. Na árvore do profano, os frutos caídos na hora certa. Eu vou ler em alemão, porque também é muito bonito em alemão, inclusive eu gostei, né? Você, o Alex, sabe perfeito alemão. Ele me disse, a mãe dele nasceu em Berlim, né? Então, eu que não nasci, sou berlinense, não nasci em Berlim, então você, de certa forma, é mais berlinense do que eu, né? E fala muito bem alemão, né? Bom, Kommentar und Übersetzung verhalten sich zum Text wie Stil und Mimesis zur Natur. Dasselbe Phänomen unter verschiedenen Betrachtungsweisen. Am Baum des heiligen Textes sind beide nur die ewig rauschenden Blätter.
am Baume des Profanen die rechtzeitig fallenden Früchte. Né? Então, o que é notável é que ele considera a tradução e o comentário, ele fala dos dois no mesmo fôlego. Né? Digamos, ele equipara, não que sejam iguais, não, e muito menos idênticos, né? Mas eles estão no mesmo patamar. São duas maneiras de abordagem crítica, hermenêutica, explicativa e expressiva e compreensiva em relação a textos ou a outros fenômenos, não apenas textos, a própria realidade também, a natureza, né, das coisas, das pessoas, a psicologia, né, digamos, comentário, e aí ele diferencia, né, ao texto como estilo e mímese em relação à natureza, né? Então, a tradução seria o estilo e... o comentário seria o estilo e a tradução a mímese, ou seja, uma espécie de imitação, né? Uma espécie de imitação à natureza, né? E aí ele distingue também os textos sagrados e os textos não sagrados, seculares, né? Na árvore do texto sagrado, né, eles, comentário e tradução, são as eternas folhas que farfalham, né? Quer dizer, que geram um ruído que acompanha, né, os textos. E a tradução é a tradição das traduções e dos comentários que fazem, de certa forma, que formam o imaginário, a visão, o som, né? O conjunto de sons que os textos têm para o público e que mudam constantemente. Claro que ele está pensando em textos canônicos, em textos importantes, né? Que geram, que provocam constantemente comentários que geram traduções que, por sua vez, constituem, de alguma maneira, os próprios textos, porque o texto só se realiza plenamente quando é lido, e ele é lido junto com os comentários e junto com os textos, né? E agora a tradução, eu diria, é uma maneira privilegiada de crítica literária e porque ela rastreia, ela segue, ela recupera o que se poderia chamar a feitura do texto, né? Adorno fala da Logik des Produziertseins, literalmente a lógica do estar ou do ser produzido, né? É exatamente o que faz o tradutor, né? Ele procura ver, saber como é que o autor fez o texto, né? Qual Haroldo de Campos fala das operações formadoras, um pouco técnico, um vocabulário um pouco técnico, das operações e dos mecanismos, né? Se podia dizer também a anatomia do texto, né? Tem um famoso livro, Anatomia da Crítica Literária. Não, do Norton Fry, né? Do Norton Fry, do Norton Fry, né? Eu diria a anatomia é boa, mas fisiologia também é importante, né? Como dizia Philippe de Balzac, né? Fisiologia de mariage, né? Sim. E de la vie
de la vie social aussi, né? Quer dizer, como é que funciona o texto? Quer dizer, qual é a estrutura e como é que ele vive? E o tradutor, ele faz isso também. Ele constrói, construtura uma nova anatomia, né? E ele, que é um pouco como um Deus, né? Ele aspira a nova vida, né? A essa estrutura, ele dá vida, né? Assim os textos têm pervivência, como diz Walter Benjamin, né? E os tradutores fazem bem, principalmente agora vamos chegar ao tema das retraduções, né? Quer dizer, fazem muito bem em ler comentários sobre os textos que traduzem. Guimarães Rosa, que era não só um grande autor, um autor poético, né? Eu dou inteiramente razão a você, né? Quer dizer, tanto Clarice como ele, eles colocaram cada palavra, cada sintagma, cada conjunção, cada vírgula com um esmero, né? Cada novo parágrafo, quer dizer, ponto e hífen, etc., né? Com um esmero que normalmente vocês só encontram, só encontram na poesia, né? E ele não era apenas um grande autor e poeta, ele era um poeta doctus. Ele refletia muito sobre o escrever, sobre o poetar, né? E ele refletia muito no diálogo com seus tradutores sobre metas, estratégias e procedimentos tradutórios. Aliás, ele mesmo era tradutor também. Uma das primeiras coisas que escreveu, ele tinha uns 20 anos, né, foi uma tradução. Ele traduziu, ele era estudante de medicina, traduziu um texto medicinal, né, do alemão para o português. Então, desde cedo, ele ficou preocupado, desde quase criança, em aprender línguas, estudar línguas, dicionários, etc. Tem uma grande coleção de dicionários, né? Aliás, aqui estou, depois vou mostrar no nosso curso, dicionário só sobre as obras, palavras difíceis de Guimarães Rosa. 8.000 palavras, mas estão faltando mais ou menos 1.000, né? Deviam ser 9. Faltam 1.000 palavras, mas bom, isso é entre parênteses. Então, ele era tradutor também, e mais tarde traduziu um romance inteiro, né, de um autor, Wordsworth, né, Fred Wordsworth, um autor canadense, um romance, de certa forma, ornitológico, né? Ele gostava muito das aves, Guimarães Rosa, né? E era um grande especialista, tinha lido, era amigo de Helmut Zwick, que era um ornitólogo brasileiro de origem alemã, né? E ele combinou alguma coisa que é um exemplo para qualquer tradutor, ou seja, a combinação da exatidão terminológica, da exatidão poética e também da fantasia e criatividade, né? E então ele se pôs à disposição dos seus tradutores enquanto vivia, principalmente Maya Clason, Harriet Dionis e Eduardo Bizarri, e essas correspondências foram publicadas. Tem mais correspondências não publicadas,
Então, e ele tanto explicou termos termos botânicos, palavras sertanejos, crenças sertanejas, detalhes geográficos, como e principalmente explicou os princípios poéticos dele, né? E esses princípios poéticos se podia descrever como, em termos do formalismo russo, como qualidade diferencial e estranhamento, né? O Walter conhece até o termo russo, né? Astranение, né? Astranение, né? Quer dizer, evitar o habitual, evitar o usual, ódio aos lugares comuns, né? Ele queria chocar, ele queria estranhar, né? Eu tenho aqui muitas citações, não tem tempo para isso, né? Então ele quis que os tradutores seguissem esses princípios dele, ou seja, criar um estilo, digamos, de uma oralidade estilizada que soasse assim coloquial e que ao mesmo tempo soasse familiar, estranha, opaca, intransparente. Agora, infelizmente, os primeiros tradutores, com exceção de Ángel Crespo, o espanhol, né, não seguiram essas recomendações. Eles aproveitaram milhares de explicações de palavras, né? Sim, mas não os comentários, os autocomentários sobre os princípios, os procedimentos poéticos, né? Então, esses autocomentários de Guimarães Rosa, eu acho que devem ser seguidos. E mais ainda, ele recomendou aos seus tradutores lerem a já existente fortuna crítica. Leiam Antônio Cândido, leiam Cavalcanti Proença, leiam Paulo Ronay, né? E, interessante, ele recomendou leiam a primeira tradução, que foi mais ou menos a matriz de todas as traduções posteriores, que foi a tradução para o inglês de 1963 de James Taylor e Harriet Dionys, apesar das duras críticas que ele teve, né? Tem uma carta que tenho aqui, mas eu vou resumir, para Maia Klasson, que diz por favor, o senhor tem que ler essa tradução. Por quê? Porque ele sabia que tradução também é comentário, né? Digamos, e os tradutores são comentadores, eles usam comentários de outros críticos, mas eles usam também os melhores comentários que existem, e os únicos comentários totais de uma obra, que é a tradução. A tradução é um comentário contínuo, né, de todos os detalhes de um texto, de todas as palavras, de todas as unidades sintáticas, de toda a trama e até, como eu já disse, né, de conhecimentos, de informações implícitas que não estão no texto, mas que são pressupostos pelo autor, né, na cabeça, como conhecimentos e inclusive como mentalidade e como emocionalidade, né, nos leitores, né? Então ele recomendou João Guimarães Rosa, né, que foi o seu melhor comentador, né? Ele recomendou leitura de comentários dos nossos colegas, né, universitários ou não, né, e recomendou aos tradutores que lessem os comentários contínuos, seguidos, né,
que são traduções anteriores. Agora, uma última palavra sobre o conceito de retradução. Digamos, claro, os clássicos sempre são recomentados, recriticados, reavaliados, reinterpretados e também traduzidos. Mas em alguns casos, digamos, mesmo que uma tradução seja a primeira para uma determinada língua, como foi o caso, o meu caso, quando traduzi Memorial de Aires de Machado de Assis para o alemão, foi a primeira tradução para o alemão desse romance. Mesmo assim, para mim foi uma retradução. Por quê? Porque antes de começar, ou durante o trabalho, eu li quase que completamente a primeira tradução de Helen Caldwell para o inglês, né, dos anos 70. Né? Uma tradução que foi, não que eu estivesse de acordo com tudo, não é necessário, mas é uma abordagem. Tradutores são leitores muito profundos, muito gründlich, como se diz gründlich em alemão, muito meticulosos, muito exatos e sensíveis também. Né? E então sempre é interessante saber como tradutores seguiram o processo de produção e como eles recriaram, né, o texto fonte em que a gente está trabalhando para transformá-lo em uma obra literária, em outro código linguístico, em outra língua nova. Obrigado. A gente esqueceu de falar para vocês que a gente estava filmando e temos que pedir autorização para vocês, se aceitam ser filmado. Mas desculpe, sim. Ah, mas aí depois a gente pode contar. Você tem mais uma. Mas eu gostaria de tirar essa parte sobre você até batar o vazio. Ok. O primeiro? O último? Bom dia a todos. Muito obrigado pela presença. A Marie está pedindo para apresentar e eu acho que não é necessário, mas acho que todo mundo aqui conhece a Marie, né? A Marie é uma das fundadoras da PEGET, da pós-graduação em Estudo da Tradução, né, que foi a primeira do país. E a Marie, juntamente com a Andréia, né, e comigo, nós estamos desde o início, antes da PEGET existir, né, a gente tinha fundado junto com outros colegas o Núcleo de Tradução e a revista Estudos Cadernos de Tradução. Então, por isso, a PEGET tem um perfil assim, um pouco diferente, né, dos outros programas de estudo da tradução no país, e isso se deve, em grande parte, a Marie, né? Inclusive, essa preocupação de compartilhar, né? Compartilhar a experiência que a gente começou aqui com outras regiões, né? Principal, e nós fizemos o primeiro, né? Foi ideia principalmente da Marie, né? Que coordenou o primeiro DINTER com Paraíba, as universidades da Paraíba, Federais da Paraíba, na João Pessoa e de Campina Grande, e agora com a UFPA, né? Em vários campi, né?
começou mais com Bragança, mas são vários campi, inclusive Belém, né? E a Marie, logicamente, isso é um lado assim mais social ou institucional, né? Ou de solidariedade, mas a Marie tem também uma importância muito grande na preocupação que ela tem mais teórica. Vocês vão ver que a apresentação dela agora é mais teórica, aliás, é bem francês, né? Essa preocupação alemão também, né? E tcheco, mas não são muitos países do mundo onde se faz teoria, né? E a Marie, ela não só ela faz, mas também ela tem trazido alguns teóricos, principalmente franceses, para circular no Brasil, né? O Bergman é um deles, tanto que é utilizado amplamente no Brasil e, por exemplo, não tem tradução ainda para o espanhol. E, logicamente, a Marie também, além de professora, né, ela tem uma extensa bibliografia que vocês conhecem. Muito obrigado, Paulo. Então, quando a gente pensou essa mesa, a gente pensou a mesa em relação às aulas intensivas que estão sendo dadas essa semana. O Walter está aqui na mesa, mas também participa de uma aula intensiva sobre tradução, e o professor Ziri e eu também. E aí a gente pensou em montar uma mesa aproveitando também da presença do professor Alexis. Então, sobre tradução comentada, eu preparei um texto, eu vou tentar não ler muito, mas como é uma parte, como o Walter disse, teórico, porque nossos alunos, depois o Walter vai falar sobre isso, fazem traduções comentadas há mais ou menos 20 anos aqui não somente na PGET, mas antes da PGET existir, a gente trabalhava, entre outras coisas, na pós-graduação em literatura aqui na UFSC, e a gente sentiu necessidade de teorizar, pelo menos eu, mas meus colegas também, porque muitas vezes a gente tentou montar modelos e pensar, refletir sobre a tradução comentada, também sobre a função da tradução comentada. Então é um pouco o resultado do que eu vou apresentar agora, de conversas e de pesquisas de todo o grupo. Então, a filosofia da tradução literária, para mim, poderia ser definida como sendo um saber crítico a respeito das traduções literárias, buscando seus fundamentos através de uma investigação sistemática acadêmico-científica. Os principais objetivos da filosofia da tradução literária são proceder à crítica da tradução, proceder à avaliação do papel da tradução na esfera internacional e discutir e estabelecer a epistemologia da tradução, ligada à lógica e à ciência da tradução, e também à deontologia da tradução, referente aos valores éticos, e estabelecer critérios para uma história da tradução, porque isso é um outro assunto que nos preocupa muito, que nos instiga, que faz muitos anos que a gente fala em escrever uma história da tradução, uma história literária da tradução, porque não existe história literária da tradução sistematizada no Brasil. Eu acho que esses 2 últimos anos a gente se reuniu bastante no país todo, mas principalmente entre aqui e a POET. A POET, da Pós-Graduação em Estudos da Tradução da Universidade Federal do Ceará. Eu acho que vai deslanchar daqui a pouco. A gente está conversando mais e estabelecendo mais critérios para poder publicar uma história da tradução literária no Brasil. É um grande projeto, e como um projeto coletivo, demora mais um pouco. Pensar sobre a tradução é a essência da filosofia da tradução. Então, vamos tentar refletir juntos hoje e pensar sobre a tradução literária, e mais especificamente sobre a tradução literária comentada. Como o Zili falou, textos fundadores, né, geralmente foram traduzidos e comentados. Pode-se considerar a tradução de textos sagrados como fundadora da tradução comentada, que é cada vez mais estudada e pesquisada na academia, pois além de partir do exercício da tradução em si, trabalha com a crítica e a história da tradução, e promove uma autoanálise por parte do tradutor pesquisador, muitos de vocês estão fazendo isso, acerca da tradução na sua relação com o comentário. Essa última parte eu não vou fazer porque não dá tempo. A gente
com o Walter, como somos da casa. Claro que o professor Bertuzzi também é, porque ele está conosco há muitos anos, mas nós temos mais anos, privilegiamos o tempo com nossos dois convidados principais. Então, o Walter e eu, nós vamos reduzir um pouco a nossa fala, então só vou falar da primeira parte prevista inicialmente. Então, vou tentar estabelecer as principais características da tradução comentada, que eu apreendo como um gênero acadêmico-literário. E bem como considero o comentário, que o comentário explicita, teoriza de forma clara e explicita também o processo de tradução, os modelos de tradução e as escolhas e decisões feitas pelos tradutores. Então, eu inicio com um questionamento: traduzir ou comentar, né? Vou me basear sobre um dos textos do Berman, que não é o único texto no qual ele fala sobre isso. Na prova do estrangeiro, ele tenta delimitar o campo de ação da tradução e do comentário e situa a tradução como um espaço da leitura original e singular, pela qual o tradutor transplanta um texto em outra cultura, iniciando uma recepção nova do autor, que ele traduz em outro sistema literário e cultural. Então, Berman considera ainda que não existe comentário sem interpretação. Vocês escutaram os professores falando agora, ou seja, que eu estou citando Berman, está se incluindo uma nova categoria de escritos junto ao comentário, a dos textos considerados como segundos em relação a textos considerados como primeiros. Porque a gente pensa, o comentário sempre vem depois, não é? Eu concordo com o que o professor Bertuzzi falou agora, que a tradução é também um comentário, não é? Então, o Berman apreende o comentário como glosa, como esclarecedor de sentido, de figura, de interpretação ao redor de um texto. Então, o comentário de uma tradução auxilia na interpretação e, à primeira vista, esta seria a principal função do comentário. Então, ambos os verbos traduzir e comentar remetem a um olhar comparatista e historicista. Traduzir e comentar, a meu ver, são duas ações, não são duas ações tão separadas e distintas, pois pode ser, um ou outro pode estar ou ser intercambiáveis. No entanto, existe alguma confusão entre os dois termos, que às vezes pode se substituir, principalmente se a gente pensa na formalização e nos protocolos que temos que seguir com uma dissertação de mestrado ou uma tese de doutorado. Fala-se às vezes de tradução de um texto para assinalar um comentário, e ao contrário, algumas traduções são verdadeiros comentários, como já foi falado. A tradução ainda tem uma vantagem sobre o comentário, uma vez que transporta com ela, quando bem sucedida, a polissemia do texto original, entre aspas, porque eu considero, você sabe, a tradução também como outro original. Especial talvez, mas é um original também. As relações entre tradução e comentário são relações de similaridade e de diferença. Então, o comentário pode anteceder a tradução, mas pode também vir depois ou após a tradução. Na prática, o comentário feito pelo próprio tradutor é anterior à tradução. Para traduzir, precisa comentar explicitamente, implicitamente, precisa interpretar, de novo, né, antes de traduzir. O comentário é aprendido como glosa de um texto traduzido, ou seja, esse outro original do qual eu estava falando. Pela sua secundariedade, a tradução e o comentário vem sempre após um outro texto. Esses dois gêneros têm em comum a sua relação com a interpretação, ou melhor dito, talvez, com a leitura. Há, portanto, uma relação intrínseca entre leitura, comentário e tradução. Também, na minha opinião, a tradução e comentário têm em comum essa qualidade incoativa, não é, que se refere ao que eu inicio, que começa, sempre em processo, nunca acabado. Vocês escutaram o professor Bertuzzi ontem também na aula, que falava que se tivesse que retraduzir alguns textos clássicos, ele traduziria de outra forma, mas isso
Isso é inerente a qualquer processo de tradução, nunca é acabado, qualquer texto escrito nunca é acabado num tempo e num espaço determinado, com outros, que vai encontrar outros leitores também em outras línguas e culturas. Sobre essa trilogia de tradução comentada, confrontar textos traduzidos é um modo de produzir uma espécie de comentário subjacente, claro, a partir de uma certa ideologia, uma certa teoria, revelando o processo de leitura. Então, parte da premissa que não existe comentário sem leitura, e como há uma multiplicidade de leitura possíveis, vocês escutaram os meus colegas que são tradutores antes de mim, uma polissemia inerente a todo o texto, posso afirmar que não existe um só comentário possível ou existente. Tradução e comentário são, portanto, críticos. O Roberto acabou de falar também sobre isso. Entre a primeira tradução e a retradução, há um comentário, seja explícito ou não. A nota do tradutor, que é uma coisa que a gente preza muito, mas que infelizmente em razões não somente editoriais, mas outras, que são pouco divulgadas quando a gente traduz uma obra. Então, a nota do tradutor, quando tiver, é um comentário ao texto apreendido como um metatexto, um texto dentro do texto. E nisso eu diverjo um pouco com o Janete, que diz um pouco o contrário, mas eu acho que a nota ela é parte do texto, mesmo considerando a nota como um hipertexto, eu considero ela que faz parte integrante do texto. Segundo Sardin, que é uma pesquisadora da Pascal Sardin, ela é da Universidade de Bordeaux, ela escreveu um texto em 2007 que se chama, eu vou traduzir esse título, da nota de tradutor como comentário. Ela escreveu em francês, entre texto, paratexto e pretexto. Publicou isso na revista Palimpsest. Então, segundo ela, nesse texto ela diz o seguinte: com a nota exegética, que explica ou interpreta uma obra literária, o tradutor dá ao leitor as ferramentas conceituais e contextuais necessárias para uma compreensão imediata do texto. Então, o tradutor busca, fora do texto, esclarecer, o Roberto deu exemplos muito bons agora, produzindo mais conhecimento do que sentido, fecho aspas. Então, há também uma função metatextual na nota, na qual eu acredito. Aqui o tradutor discute, explica, comenta. O comentário, nesse sentido, está dentro da tradução, quando a nota cumpre realmente essa função de meta. E agora, só para quase terminando, as principais, que eu considero as principais características da tradução comentada, que eu vejo como gênero. O comentário de tradução é um gênero literário, né? Na minha opinião, pode ser considerado, melhor ainda, como um gênero acadêmico literário. Eu estou pensando como diz, nessas dissertações e teses produzidas, que é um material de conhecimento produzidos nas nossas pós-graduações em estudo da tradução, ou então nas pós-graduações que tem essa linha de pesquisa em tradução. Então, pode ser considerado como um gênero acadêmico literário. Eu boto um hífen entre acadêmico e literário, como, por exemplo, o resumo é um gênero acadêmico, a tese, o artigo. O caráter literário do comentário de tradução dependerá do seu autor e do objeto em estudo. Então, cada gênero se define a partir de um conjunto de características. Eu tentei colocar aqui algumas delas. Você tem o caráter autoral, né? O autor da tradução, eu mesmo, do comentário. Isso que vocês fazem, quando vocês fazem uma tradução comentada, vocês traduzem e depois comentam o processo de tradução a partir, claro, de teorias de tradução. Ou literário. A gente está tratando aqui só de literatura. O caráter metatextual, né, está na tradução comentada, incluída a própria tradução por inteiro, que é o objeto do comentário, e a tradução está dentro do corpo textual, né?
O caráter discursivo crítico, o objetivo da tradução comentada é de mostrar o processo de tradução para entender as escolhas e estratégias de tradução do tradutor. O caráter descritivo, todo comentário de tradução parte de uma tradução existente, portanto reflete sobre as tendências tradutórias, né, sobre os efeitos ideológico-políticos das decisões de tradução, que são decisões do tradutor. O caráter histórico-crítico, né, tradução como crítica, como diz o Bertolt e como diz o Haroldo de Campos, todo comentário teoriza sobre uma prática de tradução, alimentando dessa forma a história da tradução e a história da crítica, né, da tradução, que é uma temática que a gente preza muito nas nossas pesquisas. Eu estou terminando. Para Berman, é necessário que a tradução saiba assumir uma função especulativa para que ele se torne crítica e comentário de si mesma. Então Berman diz ainda que onde a tradução termina, e toda a tradução, infelizmente, ou felizmente, porque senão não teríamos acesso, toda a tradução conhece um ponto de parada, então onde a tradução termina, começa o comentário. É isso, eu acho que eu vou parar por aqui e deixar a palavra ao nosso último convidado, que é o Walter. Muito obrigado. Vou apresentar rapidinho o Walter. Vocês viram que na minha primeira na página do meu título estava escrito UFSC, PGET UFSC, UFC, Poet UFC. Eu estou seguindo os passos do meu mestre Walter. Eu fui aluna dele e graças a ele eu fui fazer doutorado na Bélgica, para quem não saiba. Ele também estudou, fez o mestrado na Universidade de Leuven, e fez o doutorado, parte aqui, parte na Universidade de Birmingham, e depois pós-doutorado na UFMG e em outros lugares. O Walter se aposentou o ano passado aqui na UFSC, mas já trabalhava com o pessoal da pós-graduação em Estudo da Tradução, que ele ajudou a montar junto com a professora Luana Ferreira de Freitas, e ele foi, como se chama, emprestado técnico, não, colaboração técnica. Então faz alguns anos que o Walter já trabalha na UFC, e quando se aposentou o ano passado aqui, mas continua trabalhando na PGET, porque a gente tem uma profissão que permite a gente continuar trabalhando mesmo aposentado, pode parecer estranho para o resto da população, mas é o nosso caso, que não é uma obrigação, mas que a gente faz. Então o Walter continua aqui na PGET, mas agora ele é professor visitante na UFC, onde ele trabalha na pós-graduação como membro permanente. Então, a convite também dele, do pessoal lá, eu também sou membro permanente agora da UFC, mas ainda não me aposentei. O Walter tem um currículo que vocês conhecem, gigantesco. Ele trabalha muito com Borges, com literatura comparada, literatura nacional, também traduz, ele trabalha com literatura fantástica. Ele foi o presidente da ABRAPT, na gestão ABRAPT, Associação Brasileira de Pesquisadores em Tradução, de 2010 a 2013, e também participa desse projeto de formação da história da tradução literária no Brasil. E nós montamos juntos com a Ana, Walter e eu, uma coleção que se chama Transletras, onde a gente publica temáticas sobre tradução, e um dos números justamente é dedicado à tradução comentada. Vou lhe passar a palavra, Walter. Obrigado. Obrigado, Marie. Bom, eu vou tentar ser bem breve, para permitir tempo para diálogo, principalmente com tradutores e pesquisadores e professores. Então, eu vou representar aqui algumas considerações, né? Como a Marie disse, a gente tem discutido, né,
questão da tradução comentada, e a gente tem, de fato, a gente tem feito mais, né? Como a gente estava super ativo, né? Agora as coisas se acalmaram mais e a gente está organizando de forma mais sistemática vários elementos. Um deles é a tradução comentada, né? Que já existe na prática, como o Marie falou, mais ou menos 20 anos. E a outra é ligada à questão da tradução comentada, um projeto de história da tradução literária no Brasil. A gente já fez várias reuniões. De fato, esse projeto ele já tem algumas realizações antigas, além das dissertações, aliás, TCCs também, né? TCCs, dissertações e teses, que começaram não só, né, muito antes da PGET existir. A Marie falou, né, que tanto ela, como eu, como a Andréia e outros colegas, a gente trabalhou mais ou menos uns 20 anos, né, na pós em literatura, aqui da UFSC. Eu também trabalhei na pós de inglês, né, durante mais ou menos também uns 10 anos. Então, nesses programas também a gente fez isso, só que, logicamente, quando não é um programa específico, a produtividade é muito pequena, porque de fato a gente era mais tolerado do que incentivado, né? Mesmo que durante um período eu tenha sido coordenador da pós em literatura, e a Carmen Rosa, que era coordenadora da pós em inglês, tentava incentivar, mas existia, e eu acho que continua existindo, uma resistência muito grande à tradução como objeto de estudo, e mais ainda a tradução literária, né? Eu vou passar bem por alto, assim, mas retomando um pouco no que foi dito também pelos colegas professores, né, doutor Alexis, né, como deixa eu ver, esqueci o nome do Bertels, né? A tradução comentada tem uma tradição super antiga no mundo, né? E não é só de tradução literária. A Marie falou de tradução literária porque nós estamos dedicando à tradução literária principalmente. Mas eu, inclusive, tenho toda uma formação em linguística. Meu doutorado foi em linguística, embora com texto literário. Mas a gente ficou na parte de literatura porque é a nossa paixão, e também para, a partir de certo momento, a gente começa a se especializar mais, né? Mas é importante lembrar que a tradução comentada tem uma importância cultural, né, filosófica, religiosa, de ideias enorme, tanto no Ocidente como no Oriente, também na África, onde as pessoas muitas diziam que não existia cultura, né? Cada vez mais agora se está sistematizando tanto as tradições orais como as tradições escritas da África, que estão entre as mais antigas do mundo, né? Mas, por exemplo, na tradição chinesa, para vocês terem uma ideia, que é uma tradição mais escrita, né? Praticamente os grandes mestres, como diria o Gortz, são orais, né? E o Confúcio, por exemplo, né? Confúcio e vários outros pensadores chineses, por exemplo, do Tao, né? Uma boa parte são escritos fragmentários, como os pré-socráticos, e digamos, o grande corpo doutrinário, né? E aí pode dizer que isso é mundial, ele é feito dos comentários. No Ocidente a gente tem, logicamente, a Bíblia, né? Tanto o Antigo Testamento como o Novo, e também na história das ciências, né? Se vocês pesquisarem um pouco, vocês vão ver que existe muita literatura comentada no exterior, por exemplo, muito mais atualmente, né? Porque a tradução comentada, ela, como diz o Bertels, né? Ela oscila, né? Exploder, reviser, né? Então, durante um período é supervalorizada, como no helenismo, e depois é visto como uma coisa secundária, né? Como a tradução, como uma crítica, né? E então o que a gente está fazendo aqui de alguma forma é resgatar
um pouco isso dentro dos estudos da tradução, que foi o tema que eu escolhi, né? Porque no estudo da tradução, como disciplina, surgiram, né, de uma dissidência da literatura comparada, essas coisas da vida, né? Na prática, os estudos da tradução se tornaram quase antiliterários, né? É muito engraçado como as coisas, e logicamente porque o campo da tradução estava, né, com havia uma carência muito grande, né? Por exemplo, tradução, a interpretação, né? Que foi um setor que cresceu muito, né? A língua de sinais, né? Cresceu muito, e várias outras, tradução técnica, tradução, por exemplo, de audiovisual, né? Ou intermedialidade. Então, uma série de setores que eram pouco cobertos pela pesquisa acabaram engolindo a própria tradução literária, que esteve na origem do surgimento da disciplina. Então, o que a gente fez aqui, nós não temos nada contra os estudos linguísticos, ao contrário, nenhuma parte do que escrevi está em estudos linguísticos, mas a gente está, de fato, acho que é um dos poucos programas onde a tradução literária tem uma importância muito grande. Se vocês veem no conjunto do país e em outros países, estudos da tradução é principalmente, atualmente, de tradução não literária. Para dar um exemplo, né, de tradução comentada de outras áreas, por exemplo, às vezes se publica, no Brasil acontece muito isso, que não se cobre muito com resenhas, né? Há alguns anos, um professor, acho que ele se chama Júlio Ventura, ele teve uma morte prematura, sociólogo da USP, ele organizou uma tradução de um grande clássico, de fato uma retradução, já existia antes uma tradução pela pioneira também de São Paulo, do grande clássico do Max Weber, que é o Protestantismo e o Espírito do Capitalismo. Essa edição quase passou despercebida, assim, né? Porque é uma edição maravilhosa, talvez seja a melhor edição do mundo, né? Porque ele foi, esse professor da colega da USP, ele foi na primeira publicação, que foi, o Max Weber não publicou como Jacobson, ele não publicou quase livro, ele publicou principalmente artigos, né? Então, a primeira edição foi numa revista, numa especial de uma revista, e depois foi publicado em livro com a Viúva, e tem uma série de elementos de edição. E isso justamente é um dos elementos também da tradução comentada, quando você faz um pouco, digamos, atualmente existe, logicamente, uma disciplina para isso, que antes era a filologia, né? Agora é como se chama? A nova disciplina de crítica textual, estou esquecendo agora. Que o Sérgio Romanelli faz essa ligação, crítica genética, né? Atualmente existe toda uma nova disciplina de crítica genética, e inclusive o Sérgio Romanelli, um colega de italiano daqui da UFSC, faz essa conexão entre crítica genética e estudos da tradução. Então, aqui uma das coisas, eu vou passar rapidamente aqui na parte mais teórica do estudo da tradução. Se vocês verem, digamos, depois que a disciplina se firmou, né, praticamente todos as grandes obras de referência, eles quase desconhecem a tradução literária. Vocês devem ter visto isso nos vários manuais, principalmente, não existe ainda um brasileiro, né, esse é outro projeto nosso, né, mas as várias enciclopédias e os handbooks, os companions, né, a tradução literária ocupa assim um espaço bastante menor, né? Então, por exemplo, se vocês pegam o James Holmes, né, o famoso ensaio dele, de 72, The Name and Nature of Translation Studies, ele que vinha da tradução literária, é praticamente um manifesto, né, aliás, ele que cunha a primeira vez, né, o Translation Studies, e cunha também o DTS, né, Descriptive Translation Studies, que vai ter um sucesso enorme, que vai praticamente colocar de lado a tradução literária. Na Routledge Encyclopedia of Translation Studies, né, tradução comentada não aparece apenas tradução anotada na seção que trata da tradução árabe. Não por acaso, né? Está ligada à história dos textos, né? Também no enorme
Handbook of Translation Studies, que é praticamente a obra de referência atualmente, né, do Gambier e do Luc van Doorselaer, né, publicado em 2011, 2012, 2013, a tradução literária é praticamente ausente, e a tradução é feita uma pequena concessão, como se fosse a parte aplicada dos estudos da tradução, né? E se a gente conversa informalmente, eu tenho conversado bastante nos últimos anos, né, com o José Lambert, ou aqui, foi professor visitante aqui 5 anos, e atualmente professor visitante na Poet, na UFC, converso quase diariamente com ele, né? Ele regularmente fala, a tradução comunitária não é pesquisa de tradução. Eu falei, eu sei que essa é a sua opinião, mas eu penso diferente. E eu e algumas parceiras da gente pensam diferentes, né? E é engraçado porque o Lambert, a tese de doutorado dele é sobre o Ludwig Tieck. Ele tem todo um passado ultraliterário, né? E depois ele foi numa outra direção. O xodó dele agora é estudos organizacionais, né? Que é ligado à administração, né? Mas as coisas começaram a mudar. Tem uma obra de referência recente, que é da Sandra Berman e da Catherine Porter, The Companion to Translation Studies, publicada em 2014, né? Ela já dá uma importância maior para a tradução literária e também para a tradução intralinguística, que está lá naquele texto clássico do Jacobson, né? Ou seja, a paráfrase, diferentes formas de reformulação dentro da língua tem um espaço importante. E nesse tem um capítulo inteiro sobre uma parte que é pouco conhecida do Walter Benjamin, né? Que ele traduziu, a gente sabe que ele traduziu os portraits, o tableau parisien de Baudelaire, né? Cujo prefácio é o tarefa tradutor super conhecido. Mas ele traduziu também em colaboração, e em parte ele traduziu nada menos que Em Busca do Tempo Perdido do Proust. E esse capítulo discute minuciosamente, logicamente, vendo as contradições entre o teórico Walter Benjamin, né? E o tradutor, né? Que, logicamente, como pensador, parece muito mais importante do que... eu digo também, vendo rapidamente, como está o estado da tradução comentada no exterior, né? Aqui a UFSC assina, é uma das poucas universidades do Brasil que assina, não sei se vocês acessaram alguma vez, uma coisa maravilhosa que chama ProQuest, que tem 2 milhões e 700 mil dissertações e teses, principalmente defendidas nos Estados Unidos e no Canadá, né? E lá não tem livre acesso como a gente tem aqui, tem que pagar, né? E a UFSC assinou. Eu consulto regularmente esse ProQuest, né? E eu procurei, tem pouquíssimas, tem algumas dezenas só, esses 2 milhões e 700 mil, não é de todas as áreas, mas tem uma parte de humanas muito forte, e tem apenas algumas dezenas de tradução comentada. Depois tem na Universidade de Edimburgo, tem um grupo que está por trás desses de um projeto, que é o que inspira a gente, né? Um dos inspiradores, a gente já fez alguns encontros, a gente discutiu isso, o último foi agora na Universidade Livre de Bruxelas, que é a história da literatura traduzida em inglês da Oxford, né? Pela Oxford, e que teve a origem nesse grupo de Edimburgo que trabalha com tradução em literatura, Translation in Literature. Eles têm uma revista que é praticamente tão antiga como a Target, né? Ou seja, como o surgimento da sua tradução. Bom, a tradução comentada também tem uma grande... no Brasil, ela tem uma grande tradição na USP, e de fato foi da USP que a gente se inspirou, e principalmente ela tem uma tradição muito forte na filosofia, né? Estudos de religião, sociologia, né? Nas ciências sociais em geral, mas tem principalmente em russo, né? E eu questões pessoais, era super ligado ao Boris Schneiderman, ele foi até o primeiro, fez a aula inaugural aqui, e ele formou uma geração de tradutores de uma maneira indireta, né? E da melhor maneira possível, talvez a maneira indireta seja melhor sempre, né?
fazendo, só que não com os estudos da tradução, que ele conhecia, a tradição russa, né? Mas com a crítica, justamente, né? Com a crítica e com a teoria literária. Então, durante a vida toda, o Boris morreu com 99 anos, né? Tendo escrito um artigo no estado de São Paulo, na semana anterior, né? Então, ele continuou presente, mesmo depois de aposentado, mas nos 3 ou 4 décadas, ele continuou muito presente, orientando e ajudando a orientar boa parte, primeiro dos grandes autores, né? Mas depois de autores menos conhecidos, entre eles o Tchekhov, né? Tem o Tchekhov e não só a parte de ficção, também a parte de teoria, né? A parte de crítica, a parte de, como chama, as literaturas do eu, de si, né? Diários, cartas, etc. Né? Então essa foi a nossa inspiração. Eu vou encerrar rapidamente, aqui abruptamente. Eu só quero chamar a atenção, eu vou mostrar. Eu só quero chamar a atenção o seguinte: naquela atualização que a Marie fez, né? Eu completaria um pouco. A gente concorda em quase tudo, né? Ainda bem que não em tudo, né? Tem diferença. Mas eu acho que tem um dos grandes problemas que a tradução comentada causa um certo mal-estar, né? E isso é geral, é porque ela tem, além de introduzir um elemento subjetivo, né? Que quem mexe com literatura, apesar das várias tentativas de estruturalismo e todas as outras, né? Tem elemento de interpretação e de leitura, eu acho que não é difícil escapar, né? Mesmo na linguística, tirando a fonologia, né? Você sempre tem, né? Você sempre tem áreas que é muito difícil você escapar a vários tipos de interpretação. Mas a tradução comentada tem um outro elemento ainda, que tem essa parte de interpretação, de crítica, né? Mas tem também um elemento de escrita criativa. E é uma coisa que foram os americanos que começaram a estudar e a treinar a escrita criativa na universidade. Primeiro eles foram ridicularizados, né? Os europeus ridicularizaram e depois imitaram, né? Porque dá certo, né? Você fala assim, não dá para aprender a escrever poesia, dá. Não dá para aprender a escrever conto, dá, né? Então os americanos mostraram, né? Lógico que os escritores sempre fizeram isso num grupo de amigos, né? Se você vai ver o Pound, o Flaubert, eles sempre tinham os escritores amigos, né? Amigos ou amigas, né? Como é o caso do Flaubert, né? Com quem você discutia as soluções criativas, né? O Pound cortou metade da The Wasteland, né? do T.S. Eliot, né? E nos Estados Unidos também tem essa tradição dentro das editoras, né? Que é a tesoura, né? De certa forma, o editing, né? nas editoras. Então eu acho que um dos elementos desse formato é justamente essa parte criativa, a parte de crítica e a parte criativa, junto com as outras que são, né, o feijão com arroz da pesquisa acadêmica, que é você ter teoria, você aplicar, etc. Né? Eu acho que é basicamente isso. Eu só vou dar um exemplo ali de o que foi feito, e vocês vão ver que mudou um pouco aqui. Eu peguei aqui as que eu orientei porque eu conheço melhor, né? Uma primeira, de fato, isso aqui foi ainda da Luana, ainda era na literatura, né? Então vocês veem, isso aqui foi 2007, né? Se vocês veem uma coisa também que a gente faz bastante, né? Eu pessoalmente faço bastante. Acho que eu errei aqui. Esse aqui é melhor. Então, se vocês verem, aqui tem o orientador, né? Que foi o John Gladson, que passou um ano com a gente. Então, vocês veem que também foi o Gladson, é tradutor, e aqui, né? Ele foi co-orientador, ele é tradutor, ou seja, também ele tem esse elemento criativo, é crítico,
e é professor, ou seja, esses elementos, né, que a Marie colocou e que eu acrescentei, essa dimensão de escrita criativa, está no Gledson, né? Se vocês forem ver a estrutura, né, aqui é mais ou menos aqui um contexto, aqui aspectos estilísticos, e depois a tradução. Aqui já foi nas primeiras trabalhos que a gente orientou, a gente colocava a tradução como apêndice. Depois de um certo tempo a gente começou a colocar dentro do texto, né? Aí pega 2 exemplos, né? Depois a última eu vou passar. Essa aqui da Carolina é importante porque ela fez outra coisa também, que ela incluiu aqui. Ela também, aqui também tem a orientação do Paulo Henriques Brito, né? Que também o Paulo Henriques Brito, que aliás a formação do Paulo é principalmente linguística, né? Ele é tradutor e é escritor, né? Tanto contista como poeta, um dos mais reconhecidos. Aqui já é 2011, né? Vocês vão ver que tem uma certa evolução no formato, né? Aqui ela pegou, vocês veem aqui, é o Thomas Hardy, né? Tem aquele capítulo inicial, depois ela pegou, tem a tradução, e ela pegou três elementos, que foi hipotipose, dialeto e marcas de oralidade, aqui inclusive é uma parte de linguística, ou sociolinguística, ou variação, né? E dialeto, na hipotipose é retórica, né? Sugerir parte gráfica através da escrita, e depois a parte de dialeto, que é variação sociolinguística. Eu vou parar por aqui porque acho que é importante a gente. Muito obrigado. Obrigado, Walter. Vamos abrir então de encerrar para o debate, perguntas para as perguntas a gente vai ter questão. Pergunta a qualquer um daqui da mesa. Marta? Muito obrigada, é uma alegria, não, estar aqui com vocês 4. Fico muito feliz que o professor Alexis conseguiu falar de Clarice Lispector, porque para nós é muito interessante ver os tradutores, não? Que traduzem os autores que nos gustam. Também agradeço a Berto, que começou a sua fala com o comentário do artigo da professora Marielle Torres sobre Cruz de Souza. Cruz de Souza virou um dos meus poetas favoritos. Não conhecia, senão quando cheguei a Florianópolis. Eu difundo muito Cruz de Souza. Todo que chega a Florianópolis, eu falo do edifício, não, do prédio, do museu e do poeta Cruz de Souza. Então é interessante essa relação da academia com a cidade. Queria mencionar, se aí está, muito obrigada, porque sim. Diário Catarinense. Queria comentar também que na página da PEGET, não sei se viram, mas achei este projeto de internacionalização da PEGET proposto pela professora Andrea Guerini, que vai fazer uma relação das ciências com as humanidades, que acho bem enriquecedor para o programa. Não é importante que saibamos isso, porque, como falou Walter, o programa é de literatura e de tradução literária. Eu não sei se no futuro, Bertolt, se vai falar da escola de Florianópolis, como se falou na época da escola de Toledo, e acho que vamos a aparecer aí, Bertolt, nessa história. Eu queria comentar
o assunto da tradução comentada, também do projeto da tradução, das histórias da tradução literária, porque precisamente Liliane está consultando essa história da tradução de Oxford que você sugeriu e ela está achando bem interessante para seu trabalho. O comentário, como diz Benjamin, e como Bergman estuda Benjamin, claro, não? E ele aprende o comentário de Benjamin, que tem toda essa herência judaica, não? E está aí nas traduções da Bíblia e os Midrash, que são os comentários dos livros da Torá. Para eles, a interpretação e a compreensão desses textos sagrados está no comentário, não? Então, eu acho que falar de literatura comentada é absolutamente pertinente para a tradução. Vocês acham que, por exemplo, sobretudo as retraduções, deveriam ter introdução do tradutor, não? Além de notas, claro, sim, notas, sempre queremos notas, mas também introdução do tradutor, não? Obrigada. Bom, realmente qualquer tradução precisa de comentário, pode ser notas explicativas de determinadas palavras, pode ser glossário, pode ser, eventualmente, eu fiz, quando traduzi Policarpo Quaresma, de Cristivini Policarpo Quaresma, de Lima Barreto, que é um romance histórico, a história do Brasil, é um dos temas, a identidade e a cultura brasileira. Então, eu acrescentei uma cronologia de várias páginas, né, desde a descoberta por Álvares de Cabral, né, do Brasil, né, até a edição completa das obras completas de Lima Barreto, né, porque ele sempre se refere à história brasileira. Quer dizer, e um pós-fácil, a tradução é necessária. Agora, eu acho que há críticas que devem ser levadas a sério também, contra comentários dentro do texto. Ou seja, digamos, eu aprendi ainda, quer dizer, me formei ontem, e vocês certamente também, os mais jovens já não, menos talvez, né? Quer dizer, numa época em que dominava o New Criticism na Alemanha de Werk imanente interpretação, né? A interpretação assim, imanente, puramente estética, linguística, etc., né? Estruturalista, eventualmente, né? E mais tarde aprendemos que isso não era suficiente. Inclusive foi uma grande bandeira do movimento estudantil na Alemanha, quer dizer, dentro das letras, né? De exigir uma abordagem mais histórica, etnológica, política, sociológica e intertextual para as obras, né? Quer dizer, aí a gente viu que o comentário era necessário. Mas, por outro lado, a gente respeita a autonomia da obra estética. O que fazer, então? Né? Eu acho uma solução seria colocar todo tipo de comentário, seja nota, seja glossário, seja cronologia, seja pós-fácil, eventualmente mapas, fotografias, etc., né? No apêndice. Né? Ou seja, quem quiser ler o livro assim como obra autônoma, sem interferência de ninguém, né? Digamos, pode fazer. Né? Quem quiser ver a inserção do livro na história da literatura nacional, na literatura universal, ver as relações intertextuais, ver as alusões históricas, religiosas, etc. Por exemplo, aparece em Guimarães Rosa uma vez um único autor da literatura universal citado, mas meio ocultamente. Sabe o que é? Kardec. Mas com uma grafia meio estranha. C-A-R-D-E-Q-U-E. Kardec. Claro, porque todos nós sabemos que Guimarães Rosa era espírita, ou pelo menos
muita simpatia, ele tinha espiritismo, etc. Outra alusão, digamos, um único político brasileiro é citado por Prestes, mas de maneira, ele não fala em coluna Prestes, claro, ele faz uma alusão em coluna, o pessoal de Prestes, uma coisa assim, né? Digamos, e é preciso explicar, quer dizer, então, são as pressuposições, né? Reais, geográficas, históricas, sociológicas, né? Manuelzinho da Coroa, né? O que é Manuelzinho da Coroa? Né? Quer dizer, Guimarães Rosa explica longamente na correspondência com seus tradutores, né? Quer dizer, um determinado tipo de passarinho, coroa quer dizer coroa, é um banco de areia dentro de um rio das Velhas, etc., Minas Gerais. E também tem um comentário, digamos, sobre os procedimentos poéticos, né? Tudo isso se pode, eu acho que se deve botar no final. Agora, há uma grande resistência contra, da parte dos, já falei isso ontem, né, de alguns editores, eles têm essa ideia, não, a obra se explica, se auto-explica, não precisa de comentário, como se fosse botar defeito numa obra, quando ela explica alguma coisa, algum detalhe, principalmente quando se explica, digamos, o procedimento, as estratégias, as metas da própria tradução, né? Como se existe realmente em muitas cabeças essa ideia da equivalência, né? O tradutor é um mero artesão, né? Ou técnico quase, né? Quer dizer, que ele bota, como diz o Naira, né? ele transporta a mercadoria de um vagão, de um trem para outro, e pronto, né? Digamos, e depois vem os grandes intelectuais, os sábios, interpretar, né? que interpreta. Quando traduzi Guimarães, Euclides Cunha, que foi a primeira tradução para o alemão, digamos, realmente vários colegas disseram, muito obrigado, você traduziu essa obra, eu não li porque o português é muito complicado, agora graças a Deus você traduziu, agora podemos interpretá-lo. E eu tinha feito um apêndice de mais de 90 páginas, né? Glossário, quer dizer, todo tipo de informação, quer dizer, um pós-fácil de 30 páginas, quer dizer, ou seja, o tradutor, muitas vezes, faz parte da invisibilidade do tradutor, de que fala o Venuto, né? Digamos, a gente não é levado, às vezes, a sério, assim, nem como comentador, né? Quer dizer, comentar devem fazer isso os outros, né? Quer dizer, o tradutor não, né? Quer dizer, bom, desculpe, você responde mais uma vez. Quer dizer, só queria dizer que tem vários tipos de comentário. Comentário, quer dizer, de fatos, de alusões intertextuais, ideológicas, e também a própria explicitação do processo de tradução. Como a maioria do meu trabalho era com poetas, meus comentários são completamente diferentes, 100% diferentes. Se eu tenho um prefácio, um pós-fácio para escrever, eu escrevo brevemente sempre sobre a música da linguagem, a música do original, em minha tentativa de inventar, criar, recriar uma música em inglês, emocionalmente equivalente. Não pode ser semanticamente equivalente, mas talvez o resultado dentro de leitores em inglês pode ser algo semelhante à experiência de leitor do original, mas é uma experiência que vocês, sendo brasileiros, têm e que eu só posso imaginar. Eu sou tradutor. Então, eu no prefácios e pós-fácios falo sempre sobre a música da linguagem.
E isso é o tipo de tradutor que eu sou. Eu estou sempre escutando. E eu acho que mesmo se isso é mais importante na poesia, com certeza é importante com Guimarães Rosa. Eu acho, se esta tarefa seria minha, que seria possível para mim fazer, que eu passaria muito tempo lendo a alta voz. Exatamente. Então, a voz, o que está ouvido é super importante. Eu acabo de publicar um livro de contos de Sofia de Mello Brana Anderson. Eu não traduzo normalmente ficção, mas ela é poeta. E minha postfácio era totalmente sobre a linguagem dela e a beleza da linguagem dela. Por quê? Mas o prefácio, eu não tinha nada a ver com isso. Foi escrito por um estudioso, pesquisador em Londres, e era só sobre o papel de Sofia contra Salazar, para mulheres, para a liberdade, para a esquerda, tudo sociopolítico. Não tinha nenhuma palavra sobre a linguagem. Mas o que eu quero dizer é que ninguém, em 100 anos, quem vai ler Sofia de Mello Brana Anderson por motivos sociopolíticos? Nós vamos ler, em minha opinião, Sofia, porque a linguagem é uma combinação de beleza e de verdade. E esta combinação se trata de ritmo, de sonidos da música. Isso é o meu ponto de vista. Muito obrigado. Mais alguma pergunta? Gi? Obrigado. Primeiro, agradecer pela mesa, excelente. O Antônio Compagnon, no site do Collège de France, tem um pequeno texto que é de 2011, onde ele se preocupa em tentar definir o que seria o clássico. O que seria o clássico? O Compagnon. O Antônio Compagnon, no site do Collège de France. E a definição temporária que ele encontra é que o clássico ele é um texto que tem a capacidade de criar novos leitores. E então ele vai sobrevivendo. O clássico continua a ser um clássico. Ele não é um clássico. Ele pode deixar de ser um clássico se ele não tiver mais esses leitores. E aí eu creio que a tradução e a tradução comentada também tem esse papel de dar pervivência a esses textos clássicos, né? Eu tinha pensado inicialmente na tradução, mas a tradução comentada também, finalmente. Então, queria saber o que vocês acham sobre isso, se é um pensamento equivocado. Mas eu acho que a tradução, então, literária, né? O papel fundamental que ela tem, e a tradução também comentada, tem esse papel de dar pervivência a esses textos clássicos. Se Deus quiser. Naturalmente nós queremos esta, mas um tradutor pode ser ultrapassado ou considerado em tempos passados em 30 anos, 40 anos. Minha feliz suspecta foi 89 e já tem um novo. E a catálogo quase não menciona meu livro porque é 30 anos atrás. Então, nós tradutores estão enfrentados pela mortalidade, mais ainda do que poetas e escritores, porque nossa shelf life, sabe? Você tem uma expressão para shelf life,
olha, quanto tempo uma lata de sardinhas pode ficar no estante, numa bodega? Quantos anos antes de tornar-se podre, ok? Um tradutor tem um shelf life de 30 anos. Você pode traduzir Ana Karenina e 30 anos depois chega outro gente e você está esquecido. Então, isso é uma lição de mortalidade. Mas eu queria dizer uma coisa antes de partir sobre subjetividade, que é a palavra que não apareceu na nossa conversa. É impossível, como se chama? Borar como apagar. É impossível para um tradutor apagar totalmente si mesmo, seu ser. Então, o tradutor é subjetivo. Poeta, Eugênio de Andrade, Sofia, Clarice, são subjetivos. Então, o que acontece é que nós temos a subjetividade de Clarice, a subjetividade de tradutor, é o resultado, em inglês, de duas subjetividades. E pode dizer que o segundo é uma forma de comentário sobre o primeiro, sempre com a esperança que sua subjetividade está em ressonância com essa do autor que você está traduzindo. Então, eu só queria dizer isso, que a ideia que tradução objetivo é possível é um tolice total. Você só tem que procurar no Google Translator e você vai encontrar tantos erros totalmente desumanos, porque o pobre Google é objetivo. Não é um ser humano, nunca vai ser. Obrigada. Quer falar, Beto? A última palavra, então, do... A sua observação me inspira a um pequeno exagero. Se pode definir um clássico assim: um livro clássico, um texto clássico, é aquele que é muito comentado, traduzido e que tem traduções comentadas durante séculos. Tá? Agora, a subjetividade, claro, é tudo. Mas a gente tem que procurar um tipo de subjetividade que permita, digamos, uma certa verificação e discussão, o diálogo com outros leitores, com outros conhecedores, pensadores, dependendo da área, outros estudiosos, né? Digamos, uma subjetividade totalmente fechada é problemática, né? Digamos, isso a gente procura ensinar aos alunos também, né? Porque às vezes, principalmente alunos muito sensíveis, muito literários, que são quase poetas também, né? Às vezes tem uma abordagem na análise literária, análise filosófica, etc., né? Quer dizer, que dificulta, digamos, o diálogo, né? Então, isso é uma das missões também, eu acho que, da academia, né? Que os alunos aprendam, digamos, um tipo de análise que necessariamente tem uma certa dose de subjetividade, mas de uma subjetividade que seja vermittelbar, como se diz, né? Intersubjetivamente, que seja mediatizada ou mediatizável intersubjetivamente. Aberta. Eu só quero dizer, infelizmente, eu não sei em francês, mas no início do romanticismo, que ele diz, Rousseau diz: eu me conheço,
conhecendo-me, eu conheço vocês. E depois, uns 100 anos depois, Walt Whitman disse coisas muito parecidas na poesia dela. A ideia de minha subjetividade não é uma coisa para fechar a porta, mas para abrir a porta, porque eu tenho confiança que as vibrações dentro de mim têm ressonância em ti. E vice-versa. Muito obrigado. Então a gente vai encerrar essa mesa agora. Eu agradeço muitíssimo a participação do Humberto Zilli, do professor Alex, do Walter, porque não é fácil reunir esse pessoal que está muito ocupado, né? E aconteceu que eles estavam todos na casa essa semana. Então muito obrigado pela atenção e pela presença de vocês. Boa semana.